Olá, começa agora o Clipe Eletrônico, transmitido pela TV Câmara de São Paulo. E no programa de hoje, vamos abordar os abusos cometidos na internet. Racismo, xenofobia, homofobia, misoginia e por aí vai. Com frequência, acompanhamos esses casos na mídia. Recentemente ganhou destaque na imprensa nacional e internacional o vídeo no qual brasileiros ridicularizam uma mulher russa, aproveitando que ela não conhecia o idioma. Teve também os casos de Titi, filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank, e da apresentadora Maju Coutinho, vítimas de racismo, e da atriz Carolina Dickmann, que teve fotos íntimas vazadas. Diante de todas essas situações, fica a pergunta: o que está sendo feito para coibir esses crimes? Para responder essa e outras questões, recebemos a socióloga, membro do Núcleo de Direitos Humanos da FESP São Paulo, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Natália Negretti, a advogada criminalista e vice-presidente do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Eleonora Nassif, e a delegada assistente da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do DHPP, a doutora Bárbara Lisboa Travassos. Queria agradecer vocês pela presença no programa de hoje. E eu queria começar conversando essa história falando o seguinte: por que as pessoas se sentem no direito, na internet, de agredir e mostrar ali todo o seu preconceito? É o fato dela estar sozinha atrás de um computador, estar em casa, no conforto do seu lar ou de algum outro local? Por que isso acontece? Posso? Pode. Eu acredito que, na verdade, a gente precisaria passar por um processo de etiqueta da internet. As pessoas não saem de casa e vão na casa do outro falar: eu acho você feio, eu acho você chato, eu não gosto de você. Mas quando está no computador, no celular, num recinto fechado, ela acha que pode expressar a sua opinião, mesmo ofendendo, mesmo agredindo, mesmo ameaçando a outra pessoa. E quando elas vão na delegacia, elas falam: ah, mas não foi minha intenção, ah, mas eu não queria dizer isso, mas disse. E uma palavra escrita, ela permanece. Delegado, fala um pouco pra gente, assim, hoje dá para chegar nessas pessoas? A pessoa cometeu um crime de racismo, enfim, de uma maneira geral, é possível chegar até essa pessoa? Pela internet? É possível chegar. O importante é que a pessoa faça um print screen, que tenha toda a URL, todo o caminho que a gente vai fazer para chegar no endereço físico de quem fez aquela postagem. E esse print screen não serve uma foto de celular, não serve um print comum, porque o print screen vai ter a data, a hora e exatamente o endereço do IP. E a gente vai chegar no autor. A gente faz indiciamentos semanalmente de pessoas que ofendem outras, racial. Tá muito comum agora. Muito comum. Exatamente, Luciano. Inicialmente quero dizer que é uma honra estar aqui, adorei o convite, quero cumprimentar a Bárbara, minha amiga, um prazer revê-la aqui. Nossa. Natália Negretti, também um prazer conhecê-la. E, Luciano, eu acho que é exatamente o que a Bárbara trouxe, esse aspecto do pseudo-anonimato, né? Porque muitas pessoas imaginam que praticar crimes pela internet, ofender pessoas através, né, da web, no seu anonimato, que eles estão seguros, que eles estão acobertados por esse pseudo-anonimato, que na verdade existem formas de rastrear essas pessoas. É, né? Até mais fácil que na vida real, se a pessoa cometer um crime fora da internet, não é isso? Muitos desses criminosos imaginam que eles estão absolutamente blindados, e essa não é uma realidade. Tá certo. A gente pode supor que a internet amplifica questões mal resolvidas aí pela sociedade? Eu acredito que elucide muito, né, o ambiente virtual e as redes sociais. Primeiramente, quero agradecer também o convite, a presença e conhecer a Bárbara e a Eleonora, prazer. Fazendo uma ponte com o que as duas estavam falando, acredito também que a internet, ela tem, ao mesmo tempo que a internet é um ambiente em que muitas discriminações de cunhos racistas, misóginos, seja um ambiente em que elas se revelam, elas também, as redes sociais também são um mecanismo de denunciar esse tipo de ofensa. Então, ao mesmo tempo que, acredito que depois a gente vai falar um pouco disso, alguns casos também chegam
até o público por conta de prints e por conta de você compartilhar, isso também vira uma denúncia, né? Acredito que a internet, ela tenha tem usos e maus usos, como a sociedade é ampla, né? Se a gente for comparar um pouco, pensar a internet como elucidando as relações sociais, essa questão a respeito de você poder escrever algo em um ambiente privado sem uma reprovação do outro no momento que você está fazendo, facilita. Por outro lado, não acredito que seja raro os posts serem editados, por conta também das denúncias serem muito possíveis pela internet. Delegada, além das pessoas poderem ser processadas criminalmente, né, elas podem ser processadas na esfera civil, né, e pagar uma indenização, não é isso? No caso de intolerância LGBT ou de intolerância racial, a gente tem leis estaduais aqui do estado de São Paulo que podem aplicar multas, sanções administrativas para os órgãos e instituições aqui do estado e até penas na corregedoria, penas administrativas, caso se trate de funcionário público e as pessoas desconhecem. Mas tem que provar, né? Tem que ser provado. Depende, se for um crime praticado tete a tete, né, diante de outra pessoa, a gente vai depender de gravação, a gente vai depender de testemunho ou até de uma confissão do autor que praticou. E se for pela internet, a gente vai ter uma prova que não é mais fácil de obter, mas uma vez obtida, ela é uma prova material, ela é inconteste. Há uma prova material que saiu do seu computador, só o senhor mora naquela casa, não tem como outra pessoa ter usado. Claro que a gente deve sempre lembrar que o Wi-Fi não deve ser compartilhado. Até outro dia eu vi alguém falando, eu vim aqui para usar o Wi-Fi. O Wi-Fi, ele pode trazer uma responsabilidade jurídica, criminal ou civil. Porque a pessoa dona do Wi-Fi é que vai ser responsabilizada. Emprestou para outra pessoa, mas a postagem está caindo lá, se não criminal ou civil. Então, é muito cuidado que as pessoas parem de compartilhar o Wi-Fi. O Wi-Fi não é algo para ser compartilhado, é algo para ser usado com identificação, que nem hotel, que você chega lá e bota o quarto do hotel. Se eu fizer uma postagem pornográfica, com pedofilia, com ofensas, vai ser identificado quem fez a postagem. Agora vamos falar um pouco sobre a questão do racismo na internet, né? Ele tem, do ponto de vista legal, o racismo cometido na internet tem a mesma punição, a mesma forma na justiça do que na internet e fora dela? Legalmente, acho que a Bárbara... Na verdade, não tem diferença se foi praticado pela internet ou se foi praticado pessoalmente. O que há é uma extensão do dano de um crime praticado por um WhatsApp, por um Facebook, porque a extensão do dano atinge um país inteiro, que nem o senhor falou do caso lá da Copa, né? Atingiu a honra de todos os brasileiros, de uma certa forma. Então, claro que esse dano é muito maior. Então, eu acho que, assim, legalmente a pena é a mesma, mas ela pode ser agravada na hora da aplicação da pena. Tem o parágrafo 2º do artigo 20, por exemplo, de racismo, da Lei 7716, de 89, que diz que a pena pode ser agravada se for praticada por meio de imprensa, por meio de redes sociais, enfim. No caso da Titi lá, a filha do Bruno Gagliasso e da Giovanna Elbank, né? Foi um caso emblemático, porque são atores, né? E tal. Isso é muito comum, assim, de uma maneira geral. A gente tem aí famílias devastadas pelo racismo na internet. Como é que fica o lado psicológico dessas pessoas aí diante dessas injúrias, dessas ofensas raciais? É gravíssimo, né? Porque é interessante que isso agora aparece mais. Parece que esse ambiente virtual, que se a gente for pensar na história da humanidade, é algo muito recente. A gente ainda está aprendendo a lidar com essas novas formas de ser, de se comunicar, de estar no mundo. A internet ficou popular em 96. Exatamente. Se a gente for pensar, tem 20 né? e poucos anos, e os smartphones, há tão pouco tempo, e já mudou tanto o nosso comportamento, né? Outro dia eu estava num teatro infantil com meu filho de 4 anos e uma moça na primeira fila, ela ficava a peça inteira, na primeira fila digitando e tal. Os atores pararam a peça e chamaram a atenção da moça. E aquilo eu achei muito impactante, por quê?
porque mostra como ainda há uma falta de etiqueta, de um código de conduta para usar esse tipo de tecnologia, né? Mas voltando à questão da Titi, eu acho, e eu tenho a impressão, Luciano, que essa questão do ambiente virtual, dessa velocidade da comunicação que se intensificou muito nos últimos tempos, ou seja, nós temos hoje em dia, eu trabalho muito no Tribunal do Júri, júris, né, julgamentos pelo Tribunal do Júri, que são veiculados ao vivo, as notícias em sites, ou seja, quem não está lá assistindo sabe exatamente o que está acontecendo, o que a testemunha falou, isso tudo é muito novo, né? Não só para quem milita na área jurídica, mas para as pessoas em geral. E me parece que o subterrâneo do inconsciente mais perverso, mais... enfim, o que há de pior nos seres humanos, parece que por esse pseudo-anonimato, muitas vezes se revela, né? Então, esses casos de racismo pela internet, repulsivos aqui, quero destacar, eles muitas vezes eles se potencializam, essas pessoas se sentem encorajadas por esse pseudo-anonimato que a gente tem falado aqui desde o começo. Eu imagino que é muito por aí. Tá certo, gente. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o Clipe Eletrônico. Estamos de volta com o programa Clipe Eletrônico, que hoje discute os abusos cometidos na internet, como preconceito, racismo, misoginia e também os limites da lei. Na bancada do programa estão a socióloga e membro do Núcleo de Direitos Humanos da FESP São Paulo, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Natália Negretti, a advogada criminalista e vice-presidente do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Eleonora Nassif, e a delegada assistente da DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, do DHPP, doutora Bárbara Lisboa Travassos. Eu queria começar esse bloco falando com a Natália, a socióloga Natália Negretti, sobre casos de misoginia, né? Recentemente, a gente viu lá na Rússia, na Copa da Rússia, o caso daqueles brasileiros que se aproveitaram aí da Rússia, que não entendia o português, para fazer aí uma espécie de crime de misoginia na internet, né? Como é que você analisa esse caso do ponto de vista dos direitos humanos? E queria falar sobre misoginia também nesse bloco. Eu acredito que, do ponto de vista da perspectiva a partir de gênero, né, esse caso absurdo que aconteceu na Copa recentemente, ele mais do que, isso não significa que seja pouco, mas mais do que um caso isolado, ele é muito atrelado a questões históricas em torno de construções. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando praticamente de relações de poder, né? Então, esse caso que aconteceu, fazendo um link também com as companhias e companheiras hoje aqui, tem a ver também com o fato, no sentido, primeiro, o ocorrido, né, que foi flagrado. Em seguida, quando isso foi mediatizado, toda a repercussão que deu, que separou em distintos polos, né, em defesa dessa mulher, em outros casos, um pouco em defesa dos homens que foram indiciados, acusados, não sei. A mediatização, quando isso vira um material de análise também, é interessante pensar que a gente está se referindo a abusos absurdos cometidos por eles, mas quando a trama vai ficando complexa, no sentido de quem está sendo julgado começar também a ser ou defendido ou então mais acusado, é nesse material que as relações de gênero elas estão fervendo o tempo todo, né? Então, havia muitas críticas à radicalidade de que esses homens estavam sendo tratados. E isso também coloca em xeque que nós estamos falando o tempo todo de relações de gênero, não somente por conta da ofensa com ela, mas de como tudo isso é trabalhado socialmente, pode ser de diversas maneiras. Então, falando ainda da internet, tem esses memes, né? Eles têm, às vezes, umas
sacadas muito interessantes e curtas, mas esse me chamou muita atenção, que tinha um meme específico que dizia rapidamente sobre a responsabilização que fica em cima da mulher em diversas outros eventos como esse, mas que quando se torna denúncia, no caso relacionado a uma masculinidade honrada, isso passa a ser motivo de defesa, que foi o que acontecia nesse meme, que era criticando os posicionamentos que tentassem dizer que estavam acabando com a vida daqueles homens, né? Então, dentro dessa história toda, a gente tem várias outras que se articulam ao significado social que essa história tem. E ela é articulada o tempo todo também pela mídia, como ela chega desde as redes sociais até os jornais impressos e também televisivos, enfim. Então, ela vira uma narrativa, né? Ela não dá para a gente pensar nessa história só separando essas versões, porque elas estão juntas. Então, no limite, você está falando de significados e categorias, a gente está falando de modelos de mulher e modelos de homem e como eles estão sendo legitimados, como eles estão sendo reconstruídos ou então contestados, e é dentro dessa narrativa que todo esse debate foi gerado, né? Vocês acham que isso tem a ver... esse vídeo foi parar na internet, aposto que quando eles postaram, eles não estavam pensando nisso. Falar de naturalização desse preconceito, assim, você acha que na sociedade brasileira, vocês acham que isso já está... A nossa sociedade é preconceituosa, a nossa sociedade não discutiu e ainda precisa ter um longo caminho para discutir a questão de gênero, a questão do preconceito e do gênero. Ela é fundamento da maior parte das violências praticadas contra mulheres no nosso país. Eu fui de delegacia da mulher lá em Diadema. A gente precisa discutir o empoderamento da mulher, a questão do gênero, e quando eu falo isso, eu falo muito tranquilamente. Eu nunca tive uma delegada geral mulher, a gente nunca teve um presidente de Tribunal de Justiça mulher no estado de São Paulo, nunca tivemos uma procuradora geral de Justiça do Ministério Público mulher. Presidente da OAB. Da OAB, então não sabia. A Defensoria teve, mas é uma instituição muito mais nova, muito mais recente, que começa já a discutir a política afirmativa. Mas a questão que eu acho que é muito importante, que a colega falou, a Natália, é assim, não é mimimi. As pessoas precisam aprender que o mimimi é sempre do outro. Quando é com a gente, é uma violência. Então, não é mimimi, é preconceito. E preconceito pode ser um crime de ódio e pode fundamentar uma violência. E quando a gente fala uma violência, pode ser uma violência como a da filmagem, mas pode ser um feminicídio, pode ser uma violência doméstica, pode ser uma violência racial. A gente tem que começar a entender que preconceito é base, fundamento, caminho, direção da prática de um crime. E a nossa sociedade não aceita crimes. A gente tem várias leis penais, a sociedade sempre clama por mais leis penais, só que a gente tem que começar a discutir isso não só no âmbito criminal. Doutora Eleonora, a gente pode falar o seguinte, começa na internet e pode terminar no feminicídio. A gente está discutindo muito ultimamente essa questão dos feminicídios. É um crime que acontece há séculos no Brasil, mas que agora está vindo aí a mídia e tal. Começa, de repente, em casa e termina num feminicídio, isso pode acontecer, isso acontece caso muito. De Marília, lembra aquele... Sim, que a gente atua, né? Eu acho, Luciano, que, sem dúvida, a Lei Maria da Penha, ela trouxe várias questões importantes, as medidas protetivas, a questão da sociedade machista patriarcal, na qual nós estamos, claro, inseridos, essa questão que houve lá na Rússia, tudo que a gente vê, as mulheres ganhando menos do que os homens, salários. Por mais que haja uma produção acadêmica gigantesca realizada por mulheres, ainda existem menos professoras mulheres, menos palestrantes mulheres, menos entrevistadas mulheres. E, como bem disse a Bárbara, isso não é mimimi. E eu vou além, isso não é assunto de mulher. Isso é assunto de gente, isso é assunto de ser humano, né? É assunto de homem, porque é importante que os homens, os machos, brancos,
né, heterossexuais de classe média alta, que são os protagonistas, os donos dos espaços que mais têm voz, que eles se sensibilizem e se vejam na dor do preconceito que as mulheres vivem. Principalmente as mulheres negras, que nessa pirâmide social são aquelas que estão lá na base da pirâmide social. Né? Então, a gente tem que dar voz a essas pessoas excluídas e os protagonistas que têm espaço e que não sofrem necessariamente o preconceito que as mulheres negras e hipossuficientes vivem, têm esse dever de se sensibilizar, de ter esse olhar para o outro e perceber que estamos todos inseridos numa mesma sociedade. Mas em relação à Lei Maria da Penha, a todos esses aspectos ligados ao feminicídio, claro que é bem-vindo, claro que a gente consegue ter esse olhar mais sensível a esse drama que nós vivemos. Já evoluímos muito. Na década de 50, nós tínhamos vários homens absolvidos, por exemplo, no Tribunal do Júri, com a tese da legítima defesa da honra conjugal, ou seja, matar por amor. Né? Isso até hoje em alguns países do mundo, isso até hoje no Oriente Médio, por exemplo... a mulher para viajar tem que pedir, na Arábia, tem que pedir autorização para o homem. As adúlteras ainda são condenadas à morte. Apedradas, né? Apedrejamento, exatamente. Então, assim, é claro que a lei é bem-vinda, mas eu também tenho algumas preocupações. Queria até saber a opinião de vocês. Porque me preocupa muito a gente achar que o direito penal resolve tudo. A Bárbara colocou muito bem no finalzinho da fala dela esse aspecto, né? Que algumas questões não precisam ser resolvidas na seara penal. Porque se a gente for pegar estatisticamente, principalmente em relação aos crimes virtuais, o IBCCRIM, a entidade da qual eu faço parte, que aqui eu represento hoje, está com uma pesquisa, junto inclusive ao Google, em relação a uma pesquisa para fazer um mapeamento em relação à produção legislativa e, efetivamente, como os fatos que têm grande veiculação pela mídia, de grande alcance midiático, entre outros aspectos da pesquisa também, e estatísticas e outros aspectos, é uma pesquisa ampla, enfim, e longa, vai acabar só em outubro, mas para mapear um pouco como que a gente cria, nosso poder legislativo formula leis, apresenta projetos de lei a toque de caixa a partir de alguns eventos pontuais e casuisticamente. Né? Então, são questões que a gente tem que prestar atenção. Temos que nos sensibilizar para a questão da sociedade machista patriarcal, a forma como a mulher ainda é objetificada. Lembra aquela história do rapaz que ejaculou no pescoço da moça no ônibus? Aqui né? em São Paulo. Quantas discussões surgiram a partir dali? É estupro? Não é? Mas será que prender alguém por estupro, num caso como esse, é o que vai resolver o problema de um rapaz que, inclusive, tinha um problema mental, né? Então, assim, vamos tomar cuidado. Quando falamos sobre essa questão ligada a gênero, ligada a ambiente virtual, criminalidade no ambiente virtual, porque muitas vezes não é o direito penal que vai resolver. Uma questão indenizatória pode ser muito mais efetiva. Né? E a gente tem que tomar cuidado para o que se chama de inflar ainda mais a nossa legislação penal com essa esperança, com essa falsa ideia de que efetivamente isso vai resolver os nossos problemas. Tá certo, a gente continua essa discussão depois do intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o Clipe Eletrônico. Estamos de volta com um programa Clipe Eletrônico que hoje discute os abusos cometidos na internet, como preconceito, racismo, misoginia e também os limites da lei. Na bancada do programa estão a socióloga e membro do Núcleo de Direitos Humanos da FESP São Paulo, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Natália Negretti, a advogada criminalista e vice-presidente do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Eleonora Nassif, e a delegada assistente da DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, do DHPP, doutora Bárbara Lisboa Travassos. Esse programa a gente está falando sobre crimes na internet, né? E durante os 2 primeiros blocos a gente falou aí da tipologia, enfim, né? Como é que a gente pode punir essas pessoas. Mas assim,
essas pessoas, muitas vezes, também têm que ser trabalhadas, né? Como é que isso pode ser feito, assim, né? A pessoa que cometeu ali um crime de racismo, xenofobia, homofobia, como trabalhar essas pessoas que estão lá na sua casa, no computador, enfim, na sua solidão? Eu acredito que, bom, em relação a quem já estiver punido, posso até depois falar um pouco, mas acredito que o debate também precisa ser mais amplo no sentido de formações, né? Então, num contexto em que diversos conteúdos educacionais constantemente têm sido barrados em agendas, em distintos níveis também. Tipo o quê? Por exemplo, discussões em torno de gênero na escola, né? A gente tem que ampliar essa questão para num aspecto relacionado às gerações, né? Se todas essas questões que nós estamos falando têm a ver com construções sociais em torno de atributos, de papéis, socialmente, e, como a gente falou no bloco anterior também, tem uma disputa também de manutenção desses valores e dessas moralidades, ou então de contestação. Isso também elucidam também que isso é construído socialmente. Essas formações, elas, na minha perspectiva, eu realmente acredito nisso, que elas têm de ser anteriores a uma prática punitiva, justamente pelo que já foi falado aqui, de você não inflar um cenário relacionado à punição diante de... primeiro que a lei, ela também não garante, né, determinadas condutas e comportamentos, e justamente por ela não garantir é que a gente tem todo um sistema em torno que hierarquiza também os crimes, né, também tem tudo isso. O sentido formativo, ele é mais amplo do que a lei em determinados casos, nesse sentido de formação, porque ele está lidando com um processo anterior a esse tipo de crime. Então, não só para pessoas com idade etariamente adultas, né? A gente está falando isso até porque isso tangencia toda uma discussão em torno das obrigações de Estado, família, instituição escolar. A gente está falando da sociedade institucionalmente entre as instituições, né? Fazendo um link na sua fala, eu sou professora da Academia de Polícia e nos últimos 12 meses passaram 3 alunos policiais transexuais, com nome social, com documento social, tudo tranquilo. Além da dificuldade de explicar para todos os colegas que vai usar o banheiro do gênero que entender que é adequado, que tem decisão do STF, a gente tem uma discussão prévia, que é o que a Natália está falando, que é ideologia de gênero. Muita gente fala, sou contra a ideologia de gênero. E eu respondo assim, seu filho tem 5 anos, ele vai numa escolinha, e nessa escolinha tem uma pessoa hermafrodita ou intersexual. Qual banheiro essa criança usa? Eu não sei. Então, você precisa aprender, porque não é ideologia de gênero. É formação sobre o que é gênero, sobre o que é identidade, o que é ser pessoa, o que é ser mulher, o que é ser homem e o que é ser, por exemplo, não binário. Pessoas que não têm gênero. E quem sou eu para determinar se ela vai ser homem, vai ser mulher, ou se ela vai ser o que ela quiser? Porque a gente tem um princípio na nossa Constituição, mais do que um princípio, um valor, que é o valor do direito à felicidade, promoção do bem de todos. Então, o que a Natália está falando é assim, não vamos discutir só o crime, vamos discutir o antes. E o antes começa aos 5, 6 anos de idade. E não é ideologia de gênero, gente. É uma questão de formação de como tratar o outro com respeito. E o respeito começa desde que a gente existe como criança. E pelo princípio da doutrina da proteção integral, todas as crianças têm mais direitos que nós adultos. Porque eles têm todos os direitos e o direito de ser protegido. Então, nós temos que discutir isso. Na academia de polícia, na escola, na faculdade, no trabalho, a gente tem que discutir se a gente vai demonizar ou não o homem que praticou uma violência, uma misoginia na internet, mas a gente tem que discutir que produto que ele vem, de que meio que ele vem, se ele é produto do meio dele. E se ele é produto do meio dele,
por que a sociedade ainda não conseguiu entender que todo mundo tem o direito à dignidade da pessoa humana. Todos nós somos produto da cultura na qual nós estamos inseridos, né? E como sensibilizar, como trazer esse olhar para o outro, para o diferente, né? Eu acho que cada um tem uma trajetória de amadurecimento. E é muito importante a gente começar a olhar, a observar em volta. Eu, por exemplo, quando eu vou ao Tribunal de Justiça, aqui na Praça da Sé, trabalhar, eu comecei a observar que, por exemplo, no órgão especial do Tribunal de Justiça, né, onde ficam os 25 desembargadores do órgão especial, existem apenas homens brancos. Daí, depois que eu atuo lá no órgão especial, sustentoralmente, enfim, que eu vou até o banheiro, do mesmo andar, eu observo que todas as pessoas que trabalham na limpeza são mulheres negras. Daí você começa a observar... lá no TJ, especialmente mulheres negras, eu não saberia dizer se elas são imigrantes ou não, ou refugiadas, enfim. Mas o que eu observo é que nesses espaços de poder eu comecei a observar esse tipo de coisa. Isso é uma coincidência? Isso não é uma coincidência, né? Ao mesmo tempo, a gente começa a... Isso é um espaço macro, um espaço de poder, poder judiciário. Quando a gente vai para casa, dentro da família, e que existe um filho homem e uma filha mulher, e todos determinam a refeição, e o homem, o menino, fica na mesa e quem tira os pratos é a menina, né? É exatamente a mesma cultura que faz com que o órgão especial do Tribunal de Justiça só tenha homens brancos, né? E que as moças que fazem a faxina, sem desmerecer esse trabalho super digno, porque nós vivemos dentro de um ambiente limpo por causa dessas pessoas que fazem esse trabalho incrível e maravilhoso e digno. Mas eu só estou aqui tentando mostrar que não são coincidências, que os espaços de poder, o espaço de quem prende, o espaço de quem solta, porque prisão no Brasil hoje em dia é quase uma sentença de morte, do jeito que estão os nossos presídios. Como sensibilizar, para concluir minha fala, desculpe se eu me estendi. Cada um tem sua trajetória. Eu, pessoalmente, que sou uma mulher branca de classe média, acredito que poderia... pelo caminho natural das coisas, talvez, se não tivesse feito direito, que é uma profissão que eu acho que também abre os nossos olhos para o mundo, me tornado uma pessoa assim, sem perceber o mundo à minha volta. Eu ficaria ali no ar-condicionado. Vivendo na sua bolha. Vivendo na minha bolha, shopping center, bolsas de 40 mil reais, que muitas mulheres só pensam nessas besteiras, e homens também, né? Pois bem, o que acontece? Quando você vai num presídio visitar um cliente, e você entra ali, e você começa a observar quem são as pessoas que estão lá dentro, né? Ou quando você vai por alguma entidade como a OAB e tal, fazer uma visita lá dentro das celas e que daí chegam aquelas estrangeiras, né? Nós temos centenas de estrangeiras presas, te oferecem um cafezinho na cela dela e você começa a entender que elas não são tão diferentes assim de você, que todas aquelas mulheres querem ser amadas, querem ter uma profissão, querem ter uma carreira, querem ter uma vida digna, um meio de vida digno, foram parar ali, fizeram ali uma besteira num determinado momento e tal. Daí você começa a acordar, ou não. Por isso que eu digo, cada um tem o seu despertar. O meu, pessoalmente, foi dentro de uma penitenciária. Cada um tem o seu insight, né? E é interessante quando você fala, os homens, não vamos demonizar os homens, somos produtos de uma cultura, sem dúvida. Mas como que a gente pode facilitar com que esses homens privilegiados, e mulheres também privilegiadas, pessoas privilegiadas, possam acordar para o problema do outro, que também é o nosso, né? Isso é muito pessoal. A gente está terminando o tempo do programa e a gente não falou sobre xenofobia e crimes de origem. A gente está numa cidade que acolhe o imigrante, né? São Paulo tem aí mais de 150 nacionalidades e a gente tem muito também imigrantes nordestinos. E existem crimes na web relacionados à xenofobia em relação a crimes de origem, né? Como é que é o dia a dia na delegacia? Isso é muito comum? A senhora estava falando que crimes contra chineses são bastante comuns. Hoje tem crescido o número de preconceito contra chineses. Na última eleição, a gente teve muitos ataques a pessoas de origem do Nordeste, nordestinas. A gente tem muito caso de preconceito contra bolivianos, colombianos e peruanos hoje em dia, em várias áreas de comércio, ou acusadas de terem vindo para cá para ganhar dinheiro fácil ou para roubar o lugar dos outros. A gente tem recusa de emprego pela pessoa ser estrangeira. Eu não sei, eu acho que talvez a Natália possa falar, porque eu conheço a parte criminal, mas esse medo do outro, ele é um medo que ele existe na nossa sociedade. O outro é sempre o ruim, o outro é sempre o terrorista, o outro... Outro dia eu conversei com um policial japonês
de origem japonesa, e ele falava, eu sou contra a vinda desses imigrantes. Eu falei, nossa, mas o seu avô veio para cá como? Passar lua de mel? Porque veio para cá como imigrantes, né? Portugueses. Ou somos indígenas ou viemos de outro país, né? Na internet, quais são as ofensas mais comuns? Ah, de todos os tipos. Com relação a negro, com relação a nordestinos, cabeça chata, são todos remelentes e pobres. Com relação a chineses, abre o olho e é tudo ladrão ou tudo sujo e não querem aprender a nossa cultura. É sempre um horror ao outro, é sempre um choque com relação ao que vem de diferente. E com relação a bolivianos, colombianos, peruanos ou venezuelanos que vêm roubar o emprego deles. Tá certo, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês três. E o programa de hoje chegou ao fim. E até o próximo Clipe em Eletrônico, TV Câmara São Paulo. A política da cidade passa por aqui.